E aí, sucesso? Vamos ver quem está online na nossa aula hoje. Deixa eu ver aqui. Temos o Ronald, Ana Sofia, Caio, Eduarda, Cauã, Lara, Leandro Moreira, Lívia, Lucas, Luísa Goulart, Matheus. Esqueci de alguém aí, tudo de boa? Bom, gente, semana que vem temos avaliação. Fazer uma revisãozinha Rapidex para vocês. O que vai cair na prova? Até coloquei ali nas trilhas do conhecimento. Vai estar caindo sobre patrística e escolástica. Deixa eu arrumar aqui a luz aqui, que tá bem na... Quem for assistir o vídeo tá bem na cara. Opa, deixa eu virar aqui, acho que fica melhor assim. Isso! Então, beleza. Dentro da patrística e da escolástica, tá? Eu coloquei aqui até uma primeira questão pra gente revisar, pra gente tá abrindo aí nosso esquema. Só sumiu. Tá aparecendo pra vocês aí? Era pra estar aparecendo no slide. Tá aparecendo. Ué, mas... Não, é pra aparecer um slide patrística e escolástica, né? Beleza, então tá. Não, eu achei que eu tava doido aqui. Então, beleza. Bom, essa questão, ela tava na minha lista de exercícios, mas eu acabei não fazendo ela. Não lembro se eu fiz ou não, mas acho que interessante até pra gente retomar o nosso assunto aí da escolástica. Eu acho que eu fiz ela, mas é bom só pra gente relembrar. Bom, durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana utilizou a filosofia para se consolidar como elemento da agregação das forças espirituais, políticas e culturais. A respeito da filosofia medieval, assinale as alternativas corretas, tá? Bom, gostaria que alguém lesse aí a 01. Consegue ler? Tá de boa aí? Posso ler? Pode, manda ver aí, amigão. Uma questão que mobilizou a atenção da filosofia ao longo da Idade Média foi a relação entre fé e razão. Para a patrística, a razão auxilia a fé e a ela se subordina. Legal. Essa 01, vocês acham que está certo ou errado dentro da patrística e da escolástica? Eu acho que tá errado. Por quê, Eduardo? Porque eu acho que não é a razão que auxilia a fé. Então, mas... lembra que primeiro na patrística tem que ter a fé, depois a razão. Se a fé vem primeiro, quem que vem em segundo? A razão. A razão, exatamente. Então quer dizer que a razão ela está em segundo plano, então ela auxilia a fé. Sacou? É que aqui dá a impressão que está meio invertido. Mas o que vem primeiro é a fé, depois a razão. Só que ali fala, a razão auxilia a fé. Então quer dizer que a razão vem em segundo plano. Só que ele escreveu em primeiro plano justamente para confundir, Eduardo. Sacanagem, né, dos caras. Isso aqui é uma questão do Paz de 3 ou 4 anos atrás, alguma coisa assim. Então tá certo a 01. Alguém tinha gritado aí certo, né? Não lembro quem foi que o negócio demorou para pensar aqui. Então 01, verdade, gente. Olha só, nosso amigo que leu aqui. Ai, meu Deus, tá em outra tela. Quem falou? Pode falar? Oi? Já coloquei. Tá lá no nosso trilha de conhecimento. Acabei de colocar. Oi? Não, sofa. Não entendi. Tá muito baixo. Ela perguntou se isso aí é pra postar a resposta e postar na trilha ou não. Tá. Já até postei essa revisão aqui. Mas é pra gente colocar a resposta das questões. Não. Só coloquei uma só, de boa. Eu nem coloquei atividade hoje, como vocês têm prova semana que vem. Aí é mais para estudar mesmo, para dar uma olhadinha no material, no slide, dar uma lidinha, né? Enfim, importante, tá? Bom, 01 filé, 02. Ao reproduzir e traduzir as obras clássicas, o trabalho dos monges copistas possibilitou que a herança cultural greco-latina fosse preservada. E aí? Verdade ou mentira? Tic-tac, 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 tic-tac. Achei meu negócio. E aí, verdade ou mentira? Verdade? Por que verdade? Gostei, mas aí a gente precisa saber o porquê, explicar. Mentira. Por que você acha mentira? Não sei. Entre os monges, não tenho certeza. Oi? A palavra é muito. Ela tá confundindo a palavra aí? Vamos ver lá de novo. Vamos por partes aqui então.
Ao reproduzir... Oi, quem falou aí? Não é grego-latim. Porque não é na Grécia e na Roma. Então vamos desmembrar a questão. Acho que ela fica um pouco mais nítida para a gente saber se está certo ou errado. Ao reproduzir e traduzir obras clássicas, os monges copistas. Para que serve um monge copista? Não sei. Copiar. Copiar, obrigado, é isso aí. Pensa comigo, gente. Naquela época não existia imprensa ainda, tá? Lembrando que quando a gente fala de patrística, quando a gente fala de escolástica, a gente está falando do século I, na patrística, até o século VII, VIII, mais ou menos, tá? Quando nós falamos de escolástica, mais ou menos ali do século IX ao século XIV, né, quando vai surgir o Renascimento, então a imprensa ainda não havia surgido. Então, quem que tem o poder intelectual? O próprio enunciado fala isso da questão. A Igreja Católica. É ela que vai dar aulas, é ela quem vai ensinar. E aí, dentro disso, os padres, esses monges, eles quem vão reproduzir os textos. Eles que sabem ler e escrever, não é? Eles que sabem conduzir, né, a leitura, eles que sabem traduzir textos, porque os livros antigos eram escritos em qual língua? Alguém sabe me dizer? Em latim? Eles vão traduzir para o latim, sim, verdade. O latim vai ser a língua oficial da Igreja Católica por muito tempo. Que, inclusive nós, língua portuguesa não é uma língua de origem latina. As línguas de origem latina é o italiano, o espanhol, o português, se eu não me engano o francês. Se alguém souber aí me corrige depois aí, tá? Que são as línguas de origem latina, tá? Dá uma arrumadinha aqui também, tem esse negócio que eu tô arrumando aqui o celular para gravar também. Tá, então o que nós vamos ter disso? Quando a gente pensa em história antiga e filosofia antiga, nós vamos ter qual língua que vai ser falada? Os filósofos começaram aonde? Grego. Grego, obrigado. Os filósofos eram da Grécia. Então, começa a filosofia grega. Então, boa parte dos livros estavam escritos em grego. Legal, olha só que bacana. Então esses monges copistas, qual era a função deles? Eles tinham que copiar esses livros. Além de copiar, eles também tinham que traduzir. Olha que legal. Então a igreja, por mais que muita gente critique ela no período medieval, ela vai ser responsável por levar esse conhecimento dentro das bibliotecas, dentro dessas reproduções de livros manuais. Se não fosse por eles, não estaríamos falando sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. Aqui, ó, tem até um livro de Aristóteles aqui, Ética Nicômaco. Se esse livro foi escrito em grego, tá? Lá no século 3 para o século 4 a.C., o que isso significa? Que alguém traduziu ele e colocou à disposição, não é? E quem fez isso? A própria Igreja Católica, ao longo da sua história. Claro que nem todos tinham acesso a esses livros. Isso vai ser mudado depois com o Renascimento. Então olha que interessante essa questão aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Senta a janela, velho. Ao reproduzir e traduzir obras clássicas, o trabalho dos monges copistas possibilitou que a herança cultural greco-latina, porque nós somos uma língua de origem latina, fosse preservada. E agora, verdade ou mentira? Verdade. Verdade, vocês viram? Que, né, quando a gente separa ali a parte histórica, filosófica da questão, acaba ficando mais fácil. É verdade sim essa 02. Vamos para 04.
Na primeira metade do período medieval, a Alta Idade Média, foi grande a influência da filosofia patrística, isso é, dos padres da igreja, que buscavam a adequação da herança clássica às verdades teológicas. E aí? Isso é, quer dizer que no ápice da patrística nós vamos ter a Alta Idade Média, tá? Que aí vai surgir aos primeiros padres da igreja, que buscavam o quê? Essa adequação da herança clássica, isso é, se pautar na filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, para trazer dentro, né? Trazer dentro do período medieval, dentro da filosofia cristã, e provar que, né, que são verdades teológicas, né, que é teologia? Estudo de Deus, para provar que Deus existe através da filosofia. Isso aconteceu? Sim, gente, tá certo. Aconteceu. A gente não vai ter a teologia, né? A gente não vai ter o campo filosófico. O Santo Agostinho, ele não tinha toda uma base platônica. Então, isso sim, né, vai acontecer. Então, vamos marcar aí essa 04. 08. A partir do século XI, com a escolástica, as tradições religiosas somente são aceitas se puderem ser racionalmente comprovadas. E aí? Lembrando que na patrística, gente, nunca esqueçam disso. Fé mais razão. Inclusive, isso estava até na outra prova. Tá? Fé mais razão. Beleza? Na escolástica, com o surgimento das escolas, das universidades, nós vamos ter o quê? Explicações racionais para justificar a fé. Tá? A gente vai ter, né, com o surgimento das universidades, essa busca do homem do conhecimento para explicar a fé. E agora eu vou ler de novo, né? A gente vai tentar ver se está certa ou errada. A partir do século XI, foi quando surgiram as universidades, com a escolástica, as tradições religiosas somente são aceitas se puderem ser racionalmente comprovadas. Verdade ou mentira? Verdade. Quem falou verdade? Eu. Ah, Luísa, legal. Olha, essa questão aqui já pegou muita gente com a calça curta. Né? Sabe aquela calça curta que fica mostrando a canela? Então você acha que está protegido, mas você não está protegido. Gente, tomem cuidado com uma palavrinha ali. Tá certo, mas tem uma palavrinha que faz ela ficar errada. Uma palavra. Tá? E qual é essa palavra? Somente. Quem falou? O Lucas. Lucas, parabéns, velho. O que significa a palavra somente? Que é só um. Que é só um. Que só tem ela. Só tem aquele momento. Então, olha só. Se eu tirar a palavra somente ali, olha só. A partir do século XI, com a escolástica, as tradições religiosas são aceitas se puderem ser racionalmente comprovadas. Então, isso está certo. Só que a palavra somente deixa ela errada. Por quê? Você precisa da fé. Não é? Por mais que você tenha explicações racionais na escolástica, lembra que eu disse? Explicações racionais para justificar a fé. Então, você precisa da fé. Tem fé escrito ali? Não. Agora, tem o somente. Se não tivesse o somente, até estaria certo. Né? Racionalmente comprovado, isso vai ter na escolástica. Porém, quando é somente, quer dizer que é só pela razão e não pela fé. Aí, tá errado. Uma palavrinha, gente. Por isso que a gente tem que ler com calma. Luísa, né, eu entendo que o seu raciocínio foi certo. Como eu disse, a gente lê meio rapidinho, ela tá certa. Só que você precisa o quê? Ler com calma, porque às vezes pode ter uma palavrinha. Tome cuidado com somente, não,
sempre. Tinha uma outra também. Eu sei que são 4 ou 5 palavras-chave que a UEM gosta de usar que acaba muita gente sentando na graxa. Você lê assim rapidinho, tá certo. Mas aí quando você lê de novo, opa. Gente, quando é assim, circula a palavra. Tira ela para ver se vai descontextualizar a coisa. Você viu que tirando somente mudou. Aí fica certo. Mas com ela fica errado. Então, 1608 falsa. Alguém lê aí a 16? A valorização da filosofia aristotélica promovida pela escolástica foi de fundamental importância para o desenvolvimento científico ocorrido no Renascimento e na Idade Moderna. Legal. E aí, certa ou errada? Eu adoro essa questão. E aí, gente? Quem falou verdade? Luísa? Audaciosa, gostei disso. Luísa, é o seguinte, tá? Essa questão está certa e errada. Como assim? É possível? Eu coloquei essa questão o ano passado, quando eu quebrei o pé. Não, vocês não me conheciam ainda, né? Acho que só me viram andando de muleta pelos corredores aí do oxigênio. Inclusive eu não queria ficar parado, as outras escolas não deixou eu trabalhar, conversei com o Charles, né? A gente acabou entrando num bom senso aí para mim continuar trabalhando e eu ia lá de muleta, né? E fico com o pezão quebrado, que rolei a escada da outra escola que eu trabalho aqui em Maringá. Bom, o ano passado aí um professor amigo meu de história foi me substituir, eu coloquei essa questão em uma atividade. E ele, né, o cara fazendo doutorado em história, e eu só sou especialista, ele me chamou, né, me ligou, falou: Paulo, a questão 16 teve gente que marcou aqui, mas ela tá certa. Eu falei: a Cris, o nome dele, né? A Cris, ela tá certa, mas aí no gabarito você colocou como errada. Eu falei: vamos ler ela de novo, Cris? Ele: claro, agora eu fiquei encucado, porque ela tá certa, né, mano? E ele é mó, assim, ele quer defender até a última instância. Vou ler de novo aqui com vocês para nós analisarmos essa questão. Eu vou analisar como história e filosofia. Gente, só tem um monte de janela aberta aqui. A valorização da filosofia aristotélica foi promovida pela escolástica. Verdade, gente. Lembrando que na escolástica, vocês vão até ver nos meus slides para quem continuar estudando aí, tá? Nós vamos ter como filósofo Aristóteles como base. Na patrística, nós temos o Platão, mas na escolástica nós vamos ter Aristóteles. A valorização da filosofia aristotélica promovida pela escolástica foi de fundamental importância para o desenvolvimento científico. Sim, por quê? Aristóteles, gente, ele vai buscar a ciência, lembra lá o silogismo, lembra lá organizar as ideias, tá? Lembrando que na escolástica nós vamos ter as universidades. E nas universidades, para que elas servem? Buscar o conhecimento científico. Até aí, tudo certo. Vou continuar lendo aqui com vocês. Ocorridos no Renascimento e na Idade Moderna. Sim, isso aconteceu, gente, na história. Com o surgimento da escolástica, com o surgimento das universidades, o homem buscando a razão, o homem lendo livros, o homem começa o quê? A pensar, a questionar. Com isso vem o Renascimento e a Idade Moderna. Senhor, então o que está errado? Nada. Está certo. Mas por que você falou que está errado? Historicamente, eu como professor de história, eu também marcaria essa questão. Que está certinho. Mas o que faz ela ficar errada? E aí, gente, o que a gente pode dizer? O que faz ela ficar errada? Tem um detalhe extremamente importante. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vocês estão comigo?
professor, não faço a mínima ideia. Uhum. Que bom, Caio. Gostei da sua honestidade e audácia. E você, Sofia? Legal. Historicamente já falei e provei para vocês que ela tá certinha como professor de história. Agora, como é uma questão de filosofia, pode falar, Caio. Eu ia falar de ter 2 pontos de vista. Não, sim, né? Tem 2 pontos de vista ali, historicamente e filosoficamente. O que faz ela ficar errada? A pergunta é essa. Eu vou voltar para vocês. Uma pena que não dá para eu circular. Mas eu vou voltar nisso aqui. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana utilizou a filosofia para se consolidar como elemento de agregação das forças espirituais, políticas e culturais. A respeito da filosofia medieval, assinale as alternativas corretas. Agora eu pergunto, Renascimento é filosofia medieval? Idade Moderna é filosofia medieval? E a Igreja Católica, ela queria com a escolástica criar o Renascimento e a filosofia moderna, a história moderna. Isso foi uma coincidência histórica. Aí, professor, eu sou obrigado a saber disso? A gente tem que compreender a história. Vocês estudam história medieval também. A Igreja Católica não queria que o Renascimento acontecesse, mas aconteceu. Foi um tiro no pé a escolástica. Por isso que a 16 está errada, porque o nosso enunciado está bem claro sobre filosofia medieval e não Renascimento e Idade Moderna. Filé? Deu para compreender o porquê que ela está errada? Entendi. Sim. Filé? Então tá. Então, historicamente, ela tá certa, mas é por isso que a gente tem que saber o enunciado. Gente, 80% das respostas está no enunciado bem interpretado. Eu lembro quando caiu essa questão, a gente ficava ali na UEM, né, esperando os alunos do pós-paz, e aí vinha todo mundo feliz. Senhor, eu marquei essa questão aqui, olha, tá certinha. Aí eu olhava para ele, tá certo, mas tá errado. Ué, mas como assim, professor? Tá certo. Eu falei, não, tá certo. Perante a história. Mas perante a filosofia, é igual a 08 ali também, né? Aí você pegava a prova do camaradinho assim e circulava somente, ó. Professor, mas você falou que era a razão. Falei, mas não esqueça da fé. Somente descaracteriza isso. E as outras estão tranquilas, né? Gente, infelizmente estourou o tempo, só tenho 1 minuto e meio aqui, tá? Peço até desculpas, eu acabei ficando só na questão. Eu coloquei aqui, gente, no slide, né, rapidinho antes de encerrar nesse minutinho que eu tenho, um resumo da patrística e da escolástica, tá? Bem sucinto aqui como ela começou, tá? O porquê da razão e da fé, os dogmas, beleza? Que é todo o capítulo 4 aí de vocês. A escolástica, né? Tem Santo Agostinho também, um pouquinho da história dele. Né? E a prova vai estar com 10 questões, de novo. Né? Possivelmente coloque algumas questões parecidas lá da patrística. E, claro, também questões da escolástica que eu não coloquei na outra prova. Alguma dúvida, gente? De boa? De boa. Então tá, qualquer coisa estaria à disposição. Vocês podem mandar e-mail, né? Enfim, podem me chamar aí no fórum, né? No chat aí das trilhas do conhecimento. Na quinta-feira eu sei que vocês vão ter prova, né, de outras disciplinas, a minha na sexta, mas eu vou estar à disposição para tirar dúvida. Tá? Fiquem à vontade aí, beleza? Beleza, professor. Gente, muito obrigado então. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Até mais, tchau, tchau. Estudo, hein? Até mais, tchau, tchau.